A paz do Senhor, queridos. Hoje é quarta-feira e nós temos o nosso culto online, né? Nossa mensagem que tem vindo já desde o mês de março, toda quarta-feira, aqui pela internet. E eu espero em breve, em nome de Jesus, quem sabe setembro agora é o nosso desejo, que nós retomemos os nossos cultos no nosso templo. Também 1h de 8 horas da noite às 9 horas da noite. E eu quero falar com você que me assiste, que não tem vindo aos cultos. Olha, para com isso, para com isso. O medo do Covid virou só uma desculpa, porque eu duvido que desde o mês de março você não saia de dentro da sua casa para ir ao mercadinho, para ir à farmácia, para ir, quem sabe, ao supermercado, ao posto de gasolina. Você tem saído e você sabe disso. E quando chega a hora de ir à igreja, você dá uma desculpa. E essa desculpa não vem da parte de Deus, ela vem da parte da carne humana, porque a carne e o espírito lutam entre si para que você não faça a vontade de Deus. Então, irmãos, o espírito puxa para que você faça a vontade de Deus e a carne puxa o contrário. Essa luta impede que essa vontade de Deus se estabeleça. Então, se renda logo a Deus, venha à igreja, porque se Deus não puder te curar, não puder te proteger, não puder te dar segurança, não há máscara, não há álcool gel, não há sabão, não há nada que você possa fazer. Porque, como diz a Bíblia para nós, né? Em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade. Mas não é esse o nosso texto para a mensagem de hoje. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo número 1. Verso número 20. Vamos ler? A palavra de Deus diz assim: porque o Filho de Deus, verso 19, Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas são as promessas que há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Irmãos, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Ainda há alguns instantes eu disse para as pessoas que estão ficando em casa, com medo do Covid, do contágio, que se Deus não puder te proteger, não há nada no universo que possa fazer isso. Nós dependemos 100% de Deus. Eu estou falando a pessoas que um dia entregaram suas vidas a Jesus, dizendo: eu dependo e vivo somente para o Senhor. Então, como é que nesse momento em que é preciso dar um testemunho, a pessoa se furta a dar esse testemunho? A palavra de Deus começa no verso 19, que nós lemos do capítulo 1 dessa segunda carta aos Coríntios, definindo Jesus. E no verso número 20 vai dizer assim: todas as promessas de Deus são em Jesus o sim, e por ele acontece o amém. Ou seja, nós só merecemos e recebemos uma, duas, muitas promessas de Deus para a nossa vida, porque Jesus existe como aquele que nos beneficia, como aquele que nos abençoa. E nós só temos concretizada cada uma dessas promessas e todas as promessas porque Jesus as opera na nossa vida. Então somos inteiramente fruto da misericórdia, da graça e do poder de Deus em Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de dizer para você que todo carro precisa ter uma caixa de ferramenta. Às vezes as pessoas sonham em ter um carro, lutam, ou às vezes até com certas facilidades, conseguem ter um carro. Colocam som, colocam uma película nos vidros do carro, colocam faróis auxiliares, mudam lâmpadas, fazem 1000 mudanças, mas nem todas as pessoas percebem a necessidade de ter uma caixa de ferramenta. Naquele momento em que o carro apresenta algum problema, a pessoa diz: puxa vida, eu queria ter agora uma chave, eu queria ter isso ou ter aquilo. Ela às vezes não se preocupou em ter a caixa com as ferramentas. Há um outro tipo de pessoa, que é aquela que tem a caixa de ferramenta, mas que nunca abre a sua caixa de ferramenta, que não sabe, não olha o que tem lá dentro.
que não se habilita a mexer com as suas ferramentas. Também não adianta ter a caixa de ferramenta e não usar. Há aqueles que querem usar, mas têm medo porque não têm uma habilidade. E nessa hora é preciso ousar, aprender, fazer acontecer. Me lembro de uma frase de um desses canais de televisão. Invente, tente, faça diferente do que você tem feito. Dentro de casa também, a gente precisa de uma caixa de ferramenta. Às vezes uma torneira começa a pingar, é uma bucha que estragou, é preciso tirar alguma peça, trocar a bucha. Uma resistência do chuveiro que estoura, alguma coisa que depende de uma ferramenta, e nós precisamos ter uma caixa de ferramenta em casa. E ali você pega uma chave de cano, você pega um araldite, um durepox, você tem que ter coisas dentro dessa caixa. A nossa fé é a mesma coisa. A nossa fé é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela precisa ser como a caixa de ferramentas. Nós precisamos ter na nossa vida e dentro da nossa casa a palavra de Deus. Mas não basta apenas ter a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso abrir a caixa. Eu preciso ousar usar as ferramentas que estão dentro da caixa. Ousar usar o poder de Deus que está disponível para as nossas vidas, para que nós possamos resolver as coisas. E eu quero te falar de 3 ferramentas que você precisa ter na sua motocicleta, que você precisa ter na sua bicicleta, que você precisa ter no seu carro, que você precisa ter na sua casa. A primeira ferramenta que você precisa ter, sem dúvida nenhuma, é uma boa chave. E o ideal é que ela tenha 2 pontas, que você tenha a chave de fenda e que você tenha a chave Phillips. Porque a maior parte dos parafusos ou é fenda ou é Phillips. E tem uma no tamanho médio, porque vai se acertar num parafuso pequeno, num parafuso maior, num parafuso médio. Uma chave de fenda resolve 1000 problemas. Sabe quem é a chave de fenda que a palavra de Deus nos dá? Jesus. Jesus. É a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que todas as promessas de Deus têm em Jesus o sim, por ele o amém. O sim é a fenda. O amém é o Phillips. Eu estou dizendo aqui, fazendo uma analogia, uma brincadeira. Todas as necessidades que nós temos de prender ou soltar alguma coisa, de fazer uma pequena alavanca, de consertar alguma coisa, tem que passar pela pessoa de Jesus. Se você não tiver intimidade com Jesus, se você não tiver fé, e como é que a fé acontece no nosso coração? A fé acontece pelo ver, pelo ler a palavra de Deus. Pronto, eu tenho uma teoria. A semente da fé, como um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, já está no meu coração. Mas no momento em que eu pego esta ferramenta e eu faço uso dela e eu consigo resolver um problema, eu passo a saber que essa ferramenta é fundamental e eu confio nela. Quando eu clamo ao Senhor Jesus pela cura, pela resolução de um problema, por uma libertação, isso acontece. Então, tenha na palavra de Deus a sua caixa de ferramentas e tenha na pessoa do Senhor Jesus a habilidade que uma chave pode te propiciar. A segunda ferramenta que é fundamental, a segunda coisa fundamental que você precisa ter é um alicate. Olha, seja numa motocicleta, numa bicicleta, num carro, em casa, na empresa, no escritório, a gente precisa ter um alicate. É impressionante como um alicate é fantástico. Porque o alicate, ele potencializa a sua força. Não adianta você pegar com a mão e querer apertar, você precisa apertar com o alicate. Não adianta tentar segurar um parafuso, uma porca com a mão machuca, a mão é frágil. O alicate segura, o alicate trava. Mas não apenas trava, o alicate tem essa peça aqui, às vezes a gente precisa cortar alguma coisa e o alicate corta. Sabe, o alicate, ele representa, nessa analogia que eu estou fazendo, dentro desse verso,
o poder que o Pai nos concede através de Jesus Cristo. Aqui diz que todas as promessas de Deus, Jesus é o enviado de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Nós conhecemos bem esse versículo, é um dos versículos mais conhecidos e mais queridos dos filhos de Deus. João 3,16. Então, Deus tem prometido para você que a doença não chegará na sua tenda. Deus tem prometido para você que você não vai mendigar e nem a sua descendência. Deus tem prometido para você que Ele será o teu grandíssimo escudo, que Ele será o teu advogado. Todas as promessas de Deus, nós precisamos nos fortalecer nas promessas de Deus. Nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos ler, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos banhar. Nós precisamos ter a palavra de Deus como pão, como água, como vitamina na nossa vida. É como um alicate que está na caixa de ferramenta. Mas tem tantas ferramentas que a gente precisa ter, mas eu quero dizer de mais uma coisa fundamental que você e eu precisamos ter. Sabe o que é? É a fita isolante. Toda bicicleta precisa ter uma fita isolante. Ah, mas não tem nada elétrico na bicicleta, a não ser que ela seja elétrica, estou falando de uma bicicleta comum. Mas às vezes a gente precisa segurar um cabo, segurar alguma coisa e a fita ela cola, ela segura, resiste à água. Você precisa ter isso num carro, para isolar um terminal, um pedaço de fio. Em casa, quando você troca o chuveiro e corta uma ponta e tem que isolar e mexe na rede elétrica. A fita, como diz o nome, é isolante. A fita isolante é como o Espírito Santo que a Bíblia mostra para você, que é o poder manifesto de Deus. É a pessoa de Deus no exercício do poder que a promessa nos deu, operado pelo Senhor Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo é o Consolador. Às vezes a vida nos machuca. Pessoas nos machucam. O inimigo sabe exatamente onde você tem fragilidades e é ali que ele crava as setas dele e dói. Toca no seu filho, no seu casamento, na sua vida financeira. Eu poderia falar de tantas coisas. É como o dentista que vai com aquele, sabe, aquela ferramentinha dele que tem aquela ponta fininha e ele vai tocando e perguntando assim, dói aqui? Aí você diz, não, dói aqui não, dói aqui. O diabo sabe exatamente onde é que está aquele problema, o fio desencapado, que vai te fazer doer. O Espírito Santo, quando você já tem a habilidade de, no nome de Jesus, usar das promessas de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo, ele vem e te isola, ele te protege. O Espírito Santo, ele te coloca no colo do Pai e te faz ouvir a palavra do Senhor Jesus. A fita isolante, às vezes ela faz muito mais, é como eu disse da bicicleta, às vezes é um cano que se rompeu, que está vazando alguma coisa, você pega a fita isolante. Já reparou em casa, às vezes a gente está com a mangueira do jardim e você olha, tem um buraco, tem uma fissura e está jogando água fora e você não tem como buscar uma outra mangueira e precisa regar ali as suas plantas, você pega a fita isolante e passa na mangueira ali, olha. Na mangueirinha do combustível do carro começou a vazar porque encostou numa polia e você pega e coloca aquilo ali e você traz aquela mangueirinha para cá e passa num bracinho e ela fica longe daquela polia. O Espírito Santo, ele te coloca a salvo. E como é que você sabe do Espírito Santo? Porque está na caixa de ferramenta que Deus te deu. Mas eu te falei que tem gente que tem a caixa de ferramenta guardadinha dentro do carro e não faz uso. Tem gente que tem a Bíblia guardadinha em casa. Eu conheci pessoas que começaram um hábito demoníaco, diabólico, satânico. Sabe qual é? Guardar a Bíblia na igreja. Todo domingo eu sento aqui, no terceiro banco, do lado da janela do lado direito. Então eu vou fazer o seguinte, já vou deixar minha Bíblia aqui, porque domingo que vem ela vai estar aqui, ninguém rouba mesmo. Ou seja, a pessoa tem a caixa de ferramenta, mas ela não usa. Quando está na igreja, que o pastor diz, abre aí em Esther, capítulo, ele fica ali,
Porque ele não sabe, ele não manuseia, ele não sabe. Se você perguntar, pastor, onde é? O senhor tem aí uma chave Allen? Eu tenho. Pastor, só tem uma chave de boca 8? Tenho. Só tem uma chave inglesa? Tenho. Só tem uma serrinha? Tenho. Só tem uma faquinha? Tenho. Só tem aí um Durepox? Tenho. Eu sei as coisas que estão na minha caixa de ferramenta. E ela fica no meu carro e ela fica na minha casa. Eu tenho as ferramentas que saem comigo quando eu vou pedalar, quando eu estou saindo de motocicleta. Eu não fico sem ferramenta. Eu não posso ficar sem a palavra de Deus, porque no dia da enfermidade eu recorro à palavra de Deus, mas eu sei exatamente onde eu vou. No dia que eu sou desafiado pelo inimigo, eu sei exatamente onde é que eu vou. Eu me alimento da palavra, eu começo a usar a chave de fenda, o alicate e a fita isolante. Eu tenho a caixa e quer saber de uma coisa? Eu não falei de outras tantas ferramentas, pormenorizadamente. Poderia falar, fazendo analogias. Eu tenho muitas outras ferramentas, eu tenho aqui, olha, uma fita aqui, eu tenho um alicate de pressão, eu tenho tantas outras chaves, chave L. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ferramenta. Eu quero falar para você que está faltando aos cultos. Passou da hora de você vir para a casa de Deus, abre a caixa de ferramentas, busca aí uma ferramenta que diga para você que você já é liberto do medo da morte, do medo da enfermidade, do medo do acaso, praga nenhuma chegar à tua casa. Onde é que está escrito isso? Eu vou te ajudar. É um salmo, e eu vou te ajudar. Onde é que está o salmo? Está entre Gênesis e Apocalipse. Pronto, ajudei muito, te dei 2 dicas. Praga nenhuma chegará à tua casa. Está escrito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta ao primeiro amor. Volta às práticas das primeiras obras. Anda debaixo do poder de Deus para que te alcance a misericórdia de Deus. Pois todas quantas são as promessas de Deus, têm em Jesus o sim e por ele o amém. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. Amém.